eu falo aqui. Pessoas, no meu Instagram, na minha bio, eu tenho um link com alguns outros links e eu coloquei lá o canal da Tânia, do Nutridados, para vocês poderem acessar essa live pelo YouTube, tá bom? Fechado. Muito bom. Apareceu aqui um sinal no YouTube dizendo que está ao vivo, então eu vou ficar olhando para o Instagram e olhando para cá, eu vou focar aqui, tá? Lembrando, pessoal, que quem está chegando agora, quiser assistir a live com os slides, com a aulinha toda pronta, vai ter que ir para o YouTube, tá? A gente vai deixar salvo, mas se quiser já ir para lá agora, migrar para lá no canal do Nutridados, você vai encontrar o link no perfil do Ângelo, lá na biografia dele. Na bio. Tem um link lá onde você tem várias informações. Inclusive, eu deixei bem grandão. Quer ver como eu escrevi? Live com Nutridados, 30 de abril de 2020, às 12 horas. Pronto. Vamos lá. Vou me apresentar para o pessoal que não conhece, pessoal que o público do Ângelo que não me conhece. Meu nome é Tânia Alves, eu sou nutricionista e Master Coach, sou responsável aqui pelo conteúdo desse canal Nutridados, tanto no Instagram quanto no YouTube e também no site. Convidei aqui o Ângelo, a gente tem uma história já longa de parceria, né, desde 2017. E fiquei muito feliz que ele aceitou e aceitou também o desafio que eu pedi para ele fazer também um material escrito, né, para a gente poder visualizar melhor. Eu sei que muitas pessoas têm essa certa dificuldade com prioridades, em priorizar, em entender o que é importante, entender o que na verdade, a gente vai entrar em assuntos como foco, como autoconhecimento, uma coisa está meio que atrelada com a outra. E é legal a gente ter alguma ferramenta visual para auxiliar a gente nesse processo, né? Então, vou deixar o Ângelo se apresentar. Ângelo, novamente, obrigada e fica à vontade. Legal. Pessoas, boa tarde. Se você estiver num lugar do mundo onde seja bom dia ou boa noite também. Meu nome é Ângelo Moreto, eu também sou Master Coach, como ela falou, e foi exatamente onde a gente começou essa nossa conexão. Foi em 2017 num treinamento. Então ela é uma amiga minha de turma. Nós estudamos juntos, aprendemos juntos, né? E além disso, eu também sou especializado em gestão empresarial e também desenvolvimento profissional, que é o meu foco de trabalho hoje. Mais o mundo corporativo. Ah, Ângela, então você não atende pessoas? Sim, eu atendo pessoas. Só que o meu foco principal é o mundo corporativo. E nesse foco principal, a gente trouxe para vocês aqui algo relacionado ao nome do tema dessa live, que é, Tânia? Peraí, um segundo, gente. Agora eu sou a menina do slide. Olha que legal. Pessoal do Instagram, vai lá no link da bio, tem lá o link direto para o canal da Tânia do Nutridados para vocês poderem ter acesso à aula, ao slide. Quem quiser, vai para o YouTube. Então vamos lá. Ferramenta gestão de tempo é uma ferramenta simples e é baseada na matriz de Eisenhower. Eu não vou falar quem é Eisenhower agora, porque tem uma frase dele no próximo slide, não no próximo depois desse, do outro, e não interessa quando é. Mas ele era um presidente americano e tinha bastante facilidade com prioridades e com gestão de tempo, que é o nome da nossa live, prioridades e organização do tempo, né? Tânia, deixa eu te perguntar, qual é a ideia que você tem, o que você espera que aconteça hoje nessa live? O que você acha que seu público vai aproveitar aqui hoje? Eu acho que essa questão da visualização, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito visual, né? Cada um vai ter a sua via preferencial, uns são uma visão, outros é uma coisa mais sinestésica, outros é uma coisa mais auditiva. Mas eu acho que essa questão de visualizar e entender e organizar não só tarefas, né? Que a gente fica, às vezes, achando que o tempo é só divisão de tarefas, mas organizar o que é importante para si, realmente, porque o que a gente tem na vida é tempo de vida. Vida é isso, tempo, né? Literalmente falando. E saber como lidar com isso, e saber como... Diga. Probleminha aqui. E saber lidar com isso, né? Pode fazer todo o diferencial, né? Tanto diferencial, principalmente nesse momento agora, né, de pandemia do corona, onde as pessoas estão assim tão ansiosas, tão com cenários de tanta incerteza, né? E acho que esse trabalho de autogestão
Ele vem para justamente acalmar muita coisa, organizar muita coisa literalmente e melhorar. Eu espero que os seguidores aqui, né, quem está acompanhando, o espectador, ele consiga ter um insight. Não precisa ter todos os insights, não precisa entender tudo, mas eu acho que quando você tem um ou dois insights poderosos, assim, pode mudar o rumo aí da carreira ou da vida, sim, da dieta, né? Quem segue dieta, do treino, enfim. Muito, muito bom. Fazendo só um comentário em cima desse item do tempo que você citou, eu sempre gosto de terminar palestras ou até mesmo algumas aulas, algumas turmas, com uma seguinte frase. Tem gente que fala que tempo é dinheiro. Eu discordo praticamente totalmente disso. Tempo não é só dinheiro. Tempo é vida. E se tempo é vida, a gente precisa aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. E é exatamente isso que a gente vai proporcionar para o seu público e o meu também, que está acompanhando aqui no canal do Instagram. Muito bom. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar explicando um pouco da ferramenta, falando um pouco da metodologia, e depois a gente pode verificar se o pessoal tem aí algumas perguntas ou não. E a gente também tem aqui, de acordo com a nossa experiência, algumas coisas que são importantes serem citadas. Certo? Vamos lá. Colocando os slides na tela, dona Tânia, que eu vou dar um jeito dele não travar aqui. Vamos lá. A primeira parte que a gente precisa entender é que essa matriz, a matriz de gestão de tempo, é um formato de entendimento de mundo em relação às tarefas. Então, eu vou repetir, é um formato de entendimento de mundo em relação às tarefas. Quem está vendo aqui a tela, um slide, está vendo um desenho. São 4 quadrantes, que é um formato de uma matriz. Na primeira linha, na parte de cima, a gente tem o quê? As coisas que são importantes, ou seja, são as tarefas que são importantes para que você execute no seu dia a dia. E até perceba isso. Embaixo são as coisas que são menos importantes, são pouco importantes ou não são importantes, tá? Então a gente vai separar a ferramenta em 2 linhas. A linha dos itens importantes e a linha dos poucos importantes. Da mesma forma, nós temos 2 colunas. A primeira sendo pouco urgente e a segunda sendo urgente. Então vamos lá. Todo mundo sabe que quando a gente faz a intersecção, que é a junção de uma linha com uma coluna, a gente tem um ponto que se cruza. Então, se eu pegar o importante e o pouco urgente, o que eu tenho? Eu tenho um quadrinho de coisas que são importantes para eu fazer, mas elas não são urgentes, ou são um pouco urgentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o quadrinho do planejamento. A gente precisa colocar todas as tarefas aí com data e hora para acontecer. Simples assim. A gente precisa colocar todas as tarefas aí com data e hora para acontecer. Olha que legal, super simples, né? Vou dar um exemplo de, sei lá, do nosso dia a dia. Tânia, deixa eu interagir com você aqui. Você também vai ao dentista a cada 6 meses, igual eu? Aproximadamente. Exatamente. Então, vamos lá. Se eu não for ao dentista a cada 6 meses, que é o meu planejamento, porque é algo importante, mas não é urgente, porque está planejado com data e hora, o que pode acontecer? Pode dar uma cárie, uma dor de dente, alguma coisa muito ruim, que vai explodir no meio da madrugada, e eu vou ter que fazer o quê? Sair correndo. Ele se torna urgente. Por isso que é importante o planejamento. Vou dar um outro exemplo. Para quem tem carro. O carro te avisa quando vai quebrar? Não, ele não planeja a quebra dele. Acontece quando você menos espera ou quando você mais precisa do carro. Então, se você não faz uma manutenção regular, o carro vai quebrar. Então, por que eu estou falando de coisas de planejamento e coisas que você pode sofrer quando não planeja? Porque a gente vai pular para a segunda coluna agora, que são as coisas importantes e são as coisas urgentes. Então, revisando. O primeiro quadrante é o quadrante do planejamento, onde você vai pôr todas as suas tarefas com data e hora para acontecer. Então, são coisas que dá para você gerenciar no seu dia a dia, ficar organizado. Vamos lá. Seu dente doeu, seu carro quebrou e por aí, né, aconteceu algum problema adicional. O que você precisa fazer? Faça agora. Por quê?
é uma espécie de um incêndio, ou, como eu gosto de falar, explodir uma bomba, ou está prestes a explodir. A grande sacada desse quadrinho, qual é? Quando você está lá num item que é importante, é urgente, quer dizer que tem que ser feito agora e só você pode resolver. Então eu vou repetir. Esse quadrinho do faça agora é importante e urgente porque tem que ser feito na hora e somente você pode resolver. Que isso fique bem claro, tá? Além desses exemplos de você colocar coisas do planejamento que podem, sei lá, degringolar por aí e virar uma urgência, existem outras coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente não espera, tá? E a gente vai falar um pouco mais disso quando eu descer na parte da linha do pouco importante. E aí eu faço uma conexão final. Eu quero falar agora do terceiro quadrante, que é na linha do pouco importante e na coluna do pouco urgente. O que é pouco importante e o pouco urgente? Pessoal, são as coisas que atrapalham a gente. Eu chamo esse quadrinho de ladrão de tempo, ou seja, ele rouba nosso tempo. Então, a perspectiva que a ferramenta traz é para eliminar. Eu vou um pouco além. Por quê? Uma vez eu atendi uma atriz de teatro, não vou falar o nome por questões de confidencialidade, e ela percebeu que precisava reorganizar o tempo dela. Qual foi a chave quando ela usou essa ferramenta aqui? Ela percebeu que ela fazia coisas pouco importantes e pouco urgentes por um determinado número de tempo maior do que seria o ideal. Então, o que aconteceu? Ao invés de ela eliminar, ela transformou. Então, ela jogou lá para o quadrinho de cima do planejamento. Ela pegou aquelas coisas que eram necessárias para ela, que ela estava percebendo que estava tomando tempo demais, e ao invés de eliminar, ela transformou. Então, além de eliminar nesse quadrinho, a gente precisa transformar. Quem é que percebeu até agora que a gente está sempre direcionado para o quadrinho número 1 do planejamento, que é importante, né? E agora, para finalizar este quadro, a gente tem o grande segredo. O que pode ser pouco importante e urgente? Eu acho que a maioria das pessoas, quando eu faço essa ferramenta aqui nas sessões, ou em algumas aulas, o pessoal fala que buga o cérebro. O que isso quer dizer, gente? É o quadrinho onde acontecem as interrupções no nosso dia a dia. Exatamente. Então, por que é pouco importante? Digamos que a gente está fazendo essa live aqui, alguém bate na porta dizendo que precisa, sei lá, ir almoçar, ou, sei lá, precisa fazer uma compra específica. Peraí, isso para mim não é importante, porque eu estou dentro do meu planejamento. Eu estou executando aquilo que eu preciso executar no meu dia a dia. Mas eu fui interrompido. Ao ser interrompido, eu fui deslocado do meu planejamento para a urgência. Então, o que eu tenho que fazer? Eu consigo delegar para alguém aquilo que aconteceu naquela interrupção? Se sim, ótimo, você se livrou e volta para o planejamento. E se você não conseguir delegar, o que acontece? Ele sobe. E subiu por quê? Porque você não conseguiu delegar. É só você que resolve. E como está na coluna do urgente, tem que ser feito agora. Então, ele sai de verdinho para vermelhinho. De delegue para faça agora. Certo? Essa é, assim, uma abordagem prática e rápida dessa ferramenta, que ajuda muita gente a entender onde ela está. E aí a gente fala, né? Peraí, a ferramenta chama gestão do tempo e o tema da live é prioridade. Mas como assim, Ângela? Não entendi. Gente, para você conseguir usar esse quadrante, você precisa saber listar as suas tarefas e dar prioridades para as suas tarefas. O que é mais importante, menos importante. Olha só. Na linha de cima, as coisas que são importantes. Na de baixo, aquelas que são menos importantes, ou pouco importantes, ou não são importantes. Outra prioridade que a gente faz é em relação à urgência. Aquilo que tem que ser feito agora, ou aquilo que pode ser feito dentro de um planejamento adequado. Certo? E como a gente aqui, ninguém é hipócrita e sabe lidar com a realidade do dia a dia, a gente tem experiência com isso, a gente sabe que as interrupções vão acontecer. Então, você precisa saber lidar com essas interrupções, ou fazendo a parte de delegar para alguém, ou transformando também para um planejamento, adequando, né, aquela necessidade da interrupção que você teve para algum outro momento, ou não tem jeito.
veste a roupinha de bombeiro e vai apagar o incêndio. Faça agora, ponto final. Certo? Muito bom. Antes da gente ir para outra parte para reverberar, vamos lá, Tânia, você quer falar? Falar rapidinho que, assim, eu vejo muitas pessoas, né, que, principalmente quando a gente fala de alimentação, de exercício físico, mas principalmente de alimentação, que tem essa dificuldade meio que de significar e ressignificar as coisas dentro do sentido de que o tempo que você demora para fazer uma comida que não é saudável, muitas vezes vai ser até inferior do que o tempo que você demoraria para fazer uma alimentação que é saudável, né? Então, que não é saudável. Então, assim, as pessoas ficam, às vezes, buscando pretexto, e o tempo, geralmente, é o pretexto número 1, né, para quando a pessoa quer se sabotar. E aí veio essa pandemia, onde não todo mundo, mas muitas pessoas ficaram aí com uma quantidade, né, com uma disponibilidade de tempo muito maior, muito superior, né, do que no momento normal, sem pandemia. E ainda assim, né, antes a desculpa, o pretexto era o tempo, a desculpa era o tempo, e agora passa a ser outras coisas. Então, o que eu vejo, né, principalmente, é essa dificuldade de dividir o que realmente é tempo e o que realmente você não quer fazer, aquilo que não é importante para você. Porque quando é importante, a gente arruma tempo, né? Se for alguma urgência, a gente arruma tempo. E eu não sei se você preparou alguma coisa, se essa é a próxima parte da live, falar sobre isso, mas você vai trazer alguma coisa voltada para isso? Como visualizar o que realmente é prioridade, o que realmente é importante? Porque tem pessoas que têm essa dificuldade de classificar. Peraí, o que é importante, o que não é importante? O que eu posso delegar, o que eu não posso delegar? Será que é agora mesmo que eu tenho que fazer isso? Ou sou uma pessoa que fica postergando, né? Que fica empurrando com a barriga cronicamente? Você tem alguma coisa nesse sentido? Sim, temos várias coisas. A gente pode falar, por exemplo, de como definir a prioridade. A gente define prioridade através dos nossos significados. Agora a gente vai entrar num momento um pouco mais profundo. O que isso quer dizer? Quando eu tenho algum significado, eu tenho alguma representação interna que está conectada com os meus valores, aquilo que eu valorizo na minha vida. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, certo? Uhum. A partir do momento que eu quero emagrecer, eu tenho um negócio que fica ali por trás, que é o significado que rege essa minha necessidade. Então, vamos lá. A minha necessidade, através do meu querer, pode ser diferente do meu querer. Por exemplo, eu quero emagrecer. Para que eu quero emagrecer? Essa é uma grande reflexão. Então, eu preciso entender o que aquilo significa para mim. Eu quero emagrecer porque eu quero ter mais saúde. Eu quero emagrecer porque eu quero ficar mais bonito. Eu quero emagrecer porque eu vou participar de um determinado concurso de beleza. Eu quero emagrecer porque eu preciso fazer um esporte específico. Enfim, eu preciso de um significado por trás da minha meta, do meu objetivo. Quando eu crio esse significado, eu começo a definir as prioridades. Por quê? Eu estou conectando a minha parte de valores, aquilo que eu valorizo. Por exemplo, eu quero emagrecer por causa de saúde, certo? Para que eu quero ficar mais saudável? Aí eu tenho um outro porquê, um outro para quê, um outro significado. Existe uma cadeia de significados, quando você para entender você enquanto ser humano, que te levam a fazer as suas coisas. E por que os valores são importantes? Porque aquilo que você valoriza te ajuda a conseguir seguir em frente. É aquilo que te motiva, né? A própria PNL diz muito isso. E aí, o que acontece? Eu quero emagrecer por causa da saúde, e eu quero ter saúde porque eu quero ver meu filho ficar velhinho, eu quero cuidar dele até os 18 anos e viver muito com ele. Legal. E o que tem por trás de eu querer ver meu filho crescer, ficar velhinho, eu brincar muito com ele, viver muito com ele? Isso pode ser retratado por mim uma espécie de qualidade de vida.
Então, conforme eu vou analisando, pensando e aprofundando, descascando as camadas da cebola, como eu gosto de falar, você entra no significado e entra no valor. E aí você consegue definir, com tudo isso, o quê? Aquilo que você precisa fazer para sair do seu estado momentâneo, que a gente chama de estado atual, para o seu objetivo, que é o seu estado desejado. Então, o que você tem aqui no meio? A sua necessidade sendo suprida. Ou seja, um conjunto de ações que vão fazer você chegar onde você deve chegar. Então, você precisa pôr foco na jornada, no caminho. E quando você consegue entender esse processo, você vai fazer o quê? Ter tarefas que vão fazer você alcançar o objetivo. E aí você precisa fazer o quê? Definir essas tarefas. Por exemplo, tem uma técnica que eu acho muito divertida. É a técnica da faca. Foco, alinhamento, congruência e ação. Vou repetir. Faca. Foco, alinhamento, congruência e ação. O que é o foco? Foco é no meu objetivo? Também. Só que eu preciso ter foco nas ações que vão me levar para o meu objetivo. E o alinhamento é o que vai conseguir decidir se isso vai funcionar ou não. Por quê? Eu tenho que estar alinhado ao meu objetivo. Tem que ter uma conexão de mim para o meu objetivo. De repente, eu estou indo para o meu objetivo, executando as tarefas na prioridade que eu defini. E aí eu dei uma desviada aqui. Eu quero emagrecer, vocês lembram disso, né? Eu quero ter saúde, vocês lembram disso. O objetivo é alongar minha vida para estar com meu filho. Eu estou dando um exemplo, ok? Não que não seja verdade. Mas vamos lá. Eu desviei do meu foco. Certo? Daquela tarefa. Então eu comecei a comer algo que não é bom para mim. Por exemplo, eu sei que eu não posso comer muito pão, muita massa, porque isso me deixa inchado. Eu estou dando um exemplo, tá? Meu mesmo, a Tânia que me corrija depois. Então, se eu não tiver com esse alinhamento para minha meta, não perceber os momentos que eu desvio, o que vai acontecer? Deixa eu só dar um ok aqui. O que vai acontecer, gente? Eu estou perdido. Eu saí do meu alinhamento. Então, o meu foco, que estava no meu objetivo e nas ações que me levariam para aquele objetivo, deixam de ter prioridade também, porque eu estou saindo do alinhamento. Então, essa técnica da faca ajuda você a entender as suas prioridades. E faz todo esse link com valores e com significado. Mas, Angelo, faltou o C e o A. Você só falou do foco e do alinhamento. C é a congruência. O que tem dentro da congruência, gente? Congruência, rapidamente, só para explicar, é o quê? Você precisa dizer que é alguma coisa, mostrar que é alguma coisa, mas, na verdade, você precisa ser aquilo que você diz. Né? Tem gente, eu vou até usar um termo engraçado aqui, me desculpe por polemizar, Tânia, né, mas aconteceu, é público, notório e é um fato. Tem pessoas que estão dizendo para ficar em casa nessa pandemia e está passeando no shopping, por exemplo, nos que estavam abertos, inclusive recentemente em outros estados brasileiros. Então eu não quero polemizar e nem dar nomes nem nada, mas vocês entenderam. Eu coloco na rede social uma coisa linda, maravilhosa, e na verdade eu estou fazendo outra coisa. Então eu não sou congruente com aquilo que eu estou fazendo. Então a congruência entra onde? Na conexão com os valores, na conexão com o seu sentido. E na ação, né? Tem a ver com a ação, né, Ângelo? Porque eu chamo isso, né, para mim é sinônimo de honestidade. Né? Perfeito. Ser honesto, principalmente consigo mesmo, com a sua meta, com o que você quer, né? E eu vou ser honesto com você. Eu preciso tirar o seu áudio do celular. Calma aí. Voltei. Só preciso ligar isso aqui para tirar o áudio do seu celular. Pronto, obrigado. Deu época, né? Uhum. Ah, tá. Então, assim, a gente vê que tem realmente muitas pessoas que estão falando, que não estão sendo honestas com elas mesmas, com o propósito que elas traçaram, aquilo que ela quer. E muitas vezes elas não são honestas até no sentido de não querer aquilo e não querer assumir que não é realmente aquilo que ela quer. Né? Então, quando a gente vai fazer essa análise, tem muita gente que quer emagrecer porque o marido reclamou, né? Ou porque a amiga deu uma alfinetada, ou enfim, né, por N motivos. E isso pode ser o motivo de você não estar conquistando aquilo que você quer, né? Tem essa questão do significado que você falou, né? E eu acho que esse ponto, a congruência, realmente está fazendo aquilo que você se propôs a fazer, ter essa honestidade de cumprir com o compromisso que você assumiu com você mesmo, é algo forte e que as pessoas geralmente estão no piloto automático e não se questionam. O problema é que
aqui não é que a gente quer apontar o dedo para você, a gente quer que você reflita, porque tem muitas pessoas que estão no piloto automático que não se deram conta disso. Elas não estão sendo desonestas, incongruentes por uma questão consciente. Espera aí, eu vou aqui me autossabotar, vou aqui, né? Vou apertar o botão aqui da autossabotagem. Não, né? Elas simplesmente não conseguem se perceber dentro desse redemoinho de autossabotagem, de incongruência. Elas estão falando uma coisa, falando que querem uma coisa, e, na verdade, estão agindo no sentido totalmente oposto daquilo. E esse exemplo que você usou, ele é perfeito, ele acontece muito no sentido de alimentação, de exercício físico, de mudança de estilo de vida, e infelizmente acontece com uma frequência maior do que o ideal, porque parece que é uma coisa muito simples, né? Muito simples, muito natural, muito fácil, e nem sempre, né? Por isso que a gente não pode subestimar essa questão do autoconhecimento, de realmente traçar o que você quer e o que você está fazendo. Estou me aproximando, estou me distanciando, e eu vejo muitas pessoas, na verdade, que querem ser congruentes, mas não conseguem visualizar essas incongruências. Sim, e se você fizer um paralelo, você tem o quê? O significado, que geralmente é o motivo pelo qual você quer fazer algo, e esse motivo pelo qual você quer fazer algo está conectado com seus valores, aquilo que você valoriza. Então, vamos voltar, né? Não precisa pôr os slides, mas vamos voltar para aquele desenho da matriz. Eu tenho o meu planejamento, que são as ações que vão me levar para o meu objetivo. Então, eu priorizei aquilo como importante e coloquei numa sequência de data e hora para fazer acontecer. Só que no nosso dia a dia, as interrupções acontecem, né? Igual eu acabei de interromper um pouquinho a live para pegar um negócio porque eu estava dando eco no seu áudio. Então, assim, eu precisei focar na solução, eu resolvi o problema. Troquei o pneu com o carro andando e fui fazendo. Só que, assim, eu voltei para o planejamento. Ele não tirou o foco, ele não me fez perder o alinhamento, que é a parte da faca. Só que você percebe que você fechou perfeitamente bem a explicação da faca. O foco, alinhamento, congruência, ele termina com a ação. Se você não agir, você não tem resultado. Aliás, tem sim, os mesmos que você tem, ou piores. Então, se você não agir, você vai ter um resultado também, só que não o desejado. A ideia é exatamente essa. Quando você vincula a parte do significado com os valores e joga na matriz, que você tem lá o planejamento, entende que as interrupções são as coisas que podem te tirar do alinhamento, e aí a congruência faz você ficar firme. Então, existe um alinhamento de tudo isso. Como você disse, a maioria das pessoas faz num piloto automático e não consegue, como é que eu posso explicar, entender o que está acontecendo. E a partir do momento que ela não entende o que está acontecendo, ela fica vendida e ela está precisando de um apoio, de alguém que mostre para ela, que traga a consciência para que ela possa decidir por si só. Se está dentro dela e ela não percebe, é inconsciente. Se é inconsciente, ela toma uma decisão que talvez esteja prejudicando a própria vida e nem percebe. Então, se ela não tem esse apoio de alguém que transforme isso, anote isso e mostre para ela, desenhe isso, ou então grave e mostre, enfim, tenha esse retorno, alguém que apresente para ela, para que ela reflita, entenda, e aí sim tome uma decisão consciente, ela pode nunca conseguir, literalmente. Essa que é a grande sacada. É verdade. E eu vejo muito isso. Muito, 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 muito. Eu imagino. Se eu que não tenho esse foco, às vezes acontece no meio de um trabalho alguém falar que tem uma necessidade de emagrecimento. Por exemplo, eu não vou falar de nenhum processo atual, porque eu não quero expor ninguém. Eu sou muito ético e bastante confidencial, né, o nosso termo. Mas, assim, 3 anos atrás, eu fiz um trabalho numa empresa com 8 gestores. Dos 8, 4 me pediram para fazer junto do processo executivo coisinhas relacionadas à saúde e emagrecimento. Lógico que eu não vou deixar uma pessoa dessa desamparada. Eu percebi que ela tinha essas necessidades. Então, o que a gente fazia? Da hora a hora e meia de sessão, os últimos 15, 20 minutinhos, a gente tratava essas questões mais pessoais. Por quê? Porque o pessoal está conectado com o profissional. É um único ser humano. Apesar de ele exercer vários papéis, é um único ser humano. Uma coisa interfere na outra, quer a gente queira, quer não.
por mais que eu saiba que eu tenha técnicas e consiga gerenciar esses papéis, a gente precisa entender que um impacta no outro, um apoia no outro, um fortalece o outro, e ao mesmo tempo que a parte positiva acontece, a negativa pode acontecer também. Vou dar um exemplo. Esse gerente que eu atendi, dessa empresa que eu comentei, são vários que eu atendo, não dá para saber o bom é isso. Ele tem ali, ó, papel número 1. Na minha frente, ele estava sendo o meu coach, que é o cliente do coach. Mas saindo da sessão, ele era o gestor de uma área XYZ. Chegando em casa, às vezes ele era o quê? Pai. Às vezes ele era marido. Às vezes ele era filho, irmão. Enfim, a gente vive no nosso dia vários papéis. E a gente às vezes não se dá conta disso. E, por exemplo, o que aconteceu no trabalho, quer ele queira, quer não, vai gerar uma questão interna nele, baseada nos valores e nos significados, que pode impactar. Por exemplo, quem é que nunca chegou em casa cansado e falou, eu não vou treinar hoje? Quer saber? Vou pedir uma pizza. Como é que é aquele termo que eu não gosto de jacar, enfiar pé na jaca? Jacar, eu não também não, eu não gosto não. Cara, você tá jacando, legal, parabéns. Você tá fazendo o quê? Dando uma recompensa pro seu cérebro imediata, mas qual é a consequência disso? Vamos pra faca de novo? Cadê seu foco? O alinhamento desviou, você não percebeu. Por quê? Porque a congruência não está conectada com o seu significado, com seus valores. Então, a sua ação desvia. E aí, o que acontece? Você está lá na matriz de gestão de tempo. Você tem lá seu planejamento, as coisas que precisam acontecer. E aí, se acontece alguma coisa no seu dia que te desestabiliza, você precisa estar fortalecido nessa parte. E é por isso que eu estou fazendo essa live aqui com a Tânia, que eu acho ela fantástica nessa parte. O trabalho dela é realmente incrível. E eu não estou elogiando, é um fato, que isso fique bem claro. Mas na verdade, né, quando a gente está dentro de um processo, foi bom você falar aí do jacá e tal, e tudo mais, porque eu vejo pessoas que o tempo todo, ao invés de sentarem e analisarem, eu vou jogar aqui a matriz de novo para vocês terem... Deixa eu só dar um aviso para o pessoal do Instagram. A gente está ao vivo no YouTube e está fazendo uma simultânea aqui no Instagram. Então, tem uns slidezinhos lá. Então, se você entrar no meu Ângelo Moreto aí, tem um link na bio que eu coloquei o link do canal da Tânia do Nutridados para você poder assistir. Você vai deixar o vídeo gravado, Tânia, lá no YouTube? Vai ficar lá. Vai ficar lá então... e aqui também. Mas lá legal. Tem esse slide e tem a qualidade que está bem melhor. Tá? Sim, sem dúvida. O pessoal está falando que aqui está ruim, no Instagram está baixo e tal, mas realmente o objetivo não é aqui. Né? Verdade. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, falta isso, né? Ela vai, jaca, vou usar o termo jacar, né? Perde foco, sai, enfim. E não consegue visualizar onde que ela está errando. Às vezes é um problema simples, e eu trouxe o slide aqui, coloquei de novo, às vezes é um problema simples de falta de planejamento. Exato. Às vezes, esse delegue é uma coisa simples e boba, e que vai, na verdade, que ela acha que é muito cara, muito dispendiosa, que é, por exemplo, contratar um serviço de quentinhas, de marmitas prontas, congeladas, onde ela vai poder ali ter o cardápio dela com a comodidade. Muitas pessoas até economizam, gastam menos dinheiro por conta das quentinhas do que, por exemplo, fazendo a própria comida em casa. Então, é algo que ela poderia delegar, é algo que ela poderia até eliminar delegando, né? Ou planejando de uma maneira mais efetiva, mas não. Aí fica naquele meio ciclo vicioso de, não, jaquei, sou ruim, e ao invés de fazer esse recálculo, gente, é puro recálculo de rota, né? No fundo é isso, você vai ter que recalcular. Porque cada vez que você perde o seu foco, você estava aqui, o seu foco estava ali. Ai, eu tenho que falar para a câmera de lá, deixa eu tirar aqui. Eu fiz uma mudança aqui. Você estava aqui e quer chegar lá. Só que nessa linha reta teve um desvio. Então, a sua perspectiva acaba mudando, porque agora você vê daqui, você não vê mais daqui, né? E as pessoas, às vezes, se desviam e querem permanecer com essa percepção desse local aqui, ao invés de pegar a percepção, daqui, né, do outro extremo e ver, onde que eu estou errando? Porque aquele lugar que você está ali, aquele desvio, ele te diz alguma coisa.
né? E quando o Ângelo vem e destrincha aqui o FACA, né? O FACA, você, peraí, será que é o foco? Será que é esse o foco que tem que mudar? Será que o que é, né? Estou alinhado, não estou alinhado? Será que é uma outra estratégia que eu tenho que utilizar? Por exemplo, será que eu tenho uma estratégia onde eu vou ficar mais congruente e então agir mais assertivamente? Então, eu acho que essa questão do recalcular, de realmente visualizar, calma, tem um problema e eu tenho desviado o tempo todo, onde que está o erro? Onde que está o erro? E essa busca, muitas vezes, é em si e não é necessariamente na sua estratégia alimentar o problema. E Exato. aí não é porque você está fazendo a estratégia X, Y, Z. O problema não é a estratégia. É que você ainda precisa mudar algo em você. Pode ser que também na estratégia, sim, pode ser que sim. Mas se você não conserta, se você não alinha, né, calibra, eu gosto de usar muito a palavra calibragem, né, equaliza, né, ou calibra, ou equaliza, né, eu fico pensando naquela mesa de painel de controles, né, onde você mexe com uma coisa ou com outra, são vários os pontos que você vai mudar, geralmente não é só um botãozinho só que você acerta, você tem que, enquanto você potencializa um, você vai ter que né, reduzir outro. Então eu vejo que tem muitas pessoas justamente com essa dificuldade de recálculo, de ver realmente onde que ela está errando e como realmente descobrir o que ela quer e como ela vai fazer aquilo, né? É uma simples estratégia. Só que de simples não tem nada. Esse que é o grande detalhe. E se você realmente não consegue entender e fazer isso sozinho, você precisa de apoio. Isso é fato. Né? Fazendo só uma finalização para nossa matriz ainda dentro desse contexto, como é que a gente coloca ela em prática? É importante a gente fazer isso. Vou repetir de novo, gente. Quem quiser ver o slide, precisa ir lá para o YouTube. A gente só está aqui no Instagram para ilustrar lá, a informação. Então, isso. Então, vamos lá. Primeiro passo é você listar as suas tarefas. Aquilo que você tem que fazer no seu dia a dia. E aí, o segundo passo é definir as prioridades. Você precisa analisar, através dessa sua congruência, conectada com seus valores e principalmente com o significado, que é o objetivo da sua meta, o motivo pelo qual você quer aquilo. Então, você define as suas prioridades, o que você vai fazer primeiro, o que vai fazer você alcançar seu objetivo primeiro. Geralmente é assim que a gente faz. Depois que eu faço a listagem das tarefas e a listagem das prioridades, eu jogo na matriz para identificar qual é a ação dentro daquelas cores, o azulzinho, o vermelhinho, o amarelinho e o verdinho, né? Tânia, consegue pôr na tela, por favor? A apresentaçãozinha, só para ficar visual, né? Então vamos lá. Na cor azul é o planejamento, então você coloca as tarefas que você tem data e hora para executar. Se você perceber que tem algo que está no vermelho, que você precisa resolver e é urgente, tira da sua frente, que isso vai consumir sua energia, vai consumir seu tempo e não vai ser legal. Lá embaixo, eliminar são os ladrões de tempo. Ou você elimina de vez, porque ele te atrapalha, rouba seu tempo, ou você transforma ele em algo que seja prazeroso, algo que vai te trazer algum resultado. E por último, delegar. Se você não conseguir delegar, você vai subir para o vermelho de novo, é você que vai ter que resolver. Então, o delegar foi um exemplo sensacional, esse das quentinhas, das marmitas que a Tânia trouxe. Às vezes sai até mais barato mesmo. Porque o fato de você trabalhar e não reservar um tempo para fazer a comida, a alimentação sua, vamos dizer assim, o que acontece? Impacta, porque você acaba deixando esse tempo que poderia ser de qualidade para um descanso ou para uma atividade física, e você vai ficar lá na cozinha. Pode até ser bom para a cabeça, legal de vez em quando, uma vez ou outra, não tem problema nenhum. Mas você precisa fazer uma análise para poder ter resultados e conseguir descobrir aquilo que vale mais a pena para você. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito. Você precisa descobrir quem você é, essa é a grande verdade. E tudo direciona para um negócio chamado autoconhecimento, então não tem o que fazer. Né? A autodescoberta. É verdade, né? Não tem como a gente fazer autogestão sem autoconhecimento. Como é que você
faz a gestão, né, a administração de uma empresa que você não conhece, que você não sabe quais são as necessidades reais, né? Se você não sabe o que tem, por exemplo, de faturamento, quem são os clientes daquela empresa, quem são os funcionários daquela empresa, qual é a capacidade, qual é o produto, né, que aquela empresa entrega, né? Toda empresa tem um produto, pode ser um produto físico ou um serviço. Enfim, mas se você não conhece, né, as suas instalações, as suas limitações, as suas necessidades, você acaba, de uma certa maneira, né, com uma má gestão. Simples assim, né? Uma má gestão ou e até... O que é uma má gestão? Falência, né? E o que é uma má gestão? Falta de planejamento. Falta de definição de prioridades. É exatamente não saber para onde está indo. Não estar alinhado com o seu objetivo. Não ser congruente. Percebe? Exato. É muito interessante. Não tem como ser congruente com nada, né? Tipo assim, você tem que saber, você tem que conhecer, né? E aí a gente acaba, né? E uma coisa tá ligada com a outra, porque eu achei muito legal a gente fazer esse tema durante, né, esse período de pandemia, para quem hoje é dia 30 de maio de 2020, para quem de abril. De abril, já estou em maio, 30 de abril. Um mês na frente, hein? O que você tem visto nesse mês na frente que tem de bom pra gente? A pandemia já acabou? Não para todo mundo, infelizmente. Mas dentro desse contexto, as pessoas estão tendo que conviver com elas mesmas. Sim. Estão tendo que rever prioridades e estão entrando em parafuso. Né? Tem uma questão, né, para além dessa questão de saúde física, né, de saúde mesmo, de imunidade, que está sendo muito falado, né, todo mundo falando do shot da imunidade, protocolo de imunidade, gente, enfim, né, eu não vou entrar nesse mérito, mas e a saúde mental? Né? E a saúde mental dentro da própria imunidade, fora também, né? Quem vai ser você? Quem você quer ser depois que isso passar? Porque isso vai passar. E você vai ter que lidar com um eu diferente e com um contexto diferente, né? Por que não usar esse tempo onde você está, de uma certa forma, né, impedido de sair de casa? Muitas pessoas estão impedidas de sair de casa, ou impedido, por exemplo, de treinar na academia, que é o meu caso, está impedido, por exemplo, de ir para a faculdade, está impedido de fazer alguma prova, está impedido de fazer, né, de dar sequência àquele plano ali por um motivo de força maior. Tá, o que você vai fazer com isso, com esse tempo que sobrou? Uhum. Eu chamo isso de preparação. Se você não estiver preparado, como é que você encara o novo normal, como está todo mundo dizendo? Normal, porque vai ter um novo normal. E a gente também tem que estar preparado. Ninguém se prepara para o apocalipse zumbi, né? Tipo assim, a pandemia realmente foi algo totalmente fora do seu controle. E uma vez instaurado esse estado geral de descontrole, vamos dizer assim, tá, agora esse é o novo padrão. E como que você está lidando com ele? Né? Mas, infelizmente, existiam pessoas que não estavam sabendo lidar nem com a normalidade, quem dirá com o momento de crise. E né? É exatamente essa disrupção que aconteceu, que trouxe o que a gente chama no mundo corporativo de direcionamento das pessoas-chave. Então, assim, se você for uma pessoa-chave, não só no mundo corporativo, mas também na sua vida em si, na vida pessoal, vou chamar assim, você vai ser um destaque. Então, quando tudo isso acabar, no sentido de pandemia, né? Não quando tudo voltar ao normal, vou repetir, quando tudo isso acabar, no sentido de pandemia, você estará num nível diferente dos outros. E por estar num nível diferente dos outros, você já estará em vantagem. Não só uma vantagem pessoal, mas também profissional. E é muito importante que a gente entenda aquela metáfora que eu trouxe. O ser humano tem vários papéis e um influencia no outro. Então, quando você consegue criar esse alinhamento, é muito, muito importante. Gente, para quem está achando o som baixo, vai para o YouTube. É que o microfone está aqui, gente, deixa eu explicar. A live é para o YouTube e a gente decidiu colocar aqui no Instagram para o pessoal acompanhar também. Então,
Na minha bio tem um link ali que eu escrevi, canal do Nutridados para a live de hoje às 12 horas. Então, por favor, quem estiver aqui e conseguir dar um pulinho lá no YouTube, aproveita e se inscreve no canal da Tânia, por favor, no Nutridados. E segue o Ângelo. Pode me seguir sim, vai ser legal, eu gosto. E realmente, né, é o que você falou, né, é meio que essa separação, né, do joio e do trigo, e os mais fortes, né, tendem a ter uma certa vantagem. Não é uma determinante, mas é algo que vai influenciar. E parece que assim, que tá todo mundo falando muito e tal. Gente, isso aqui não é forçar a barra. Tânia, você tá que eu tenho que fazer dieta agora, eu não tenho que me preocupar com isso. Você pode se preocupar com absolutamente o que você quiser. Aqui é uma gestão de tempo, né, de prioridades. E eu não sei qual é a sua prioridade. E isso é um trabalho que cabe a você, né? Pode ser não ser emagrecer. Por exemplo, a minha prioridade, por exemplo, não é emagrecer. Mas não quer dizer que, por não ser minha prioridade emagrecer, que eu não vá querer manter o meu peso e a minha saúde. Entende? Eu posso colocar, por exemplo, vou pegar aqui o quadrante, né? Eu estou fazendo um planejamento. Eu não posso delegar isso para mim, né? É algo importante, mas está no meu planejamento, entendeu? Quando as coisas estiverem mais organizadas, eu vou focar sim. Por exemplo, em ganhar massa magra, né? Que é complicado fazer isso treinando em casa, muito difícil. Sem peso, sem aparelho, é bem complicado, bem desafiador. Mas eu parei? Não, tem um saco de ração ali de 10 quilos que a gente vai quebrando o galho, né? A gente vai fazendo, né, muitas vezes o melhor que dá dentro da circunstância. E muitas vezes o melhor não é você... peraí, vou ficar super, ultra, mega sarado em casa. Pode ser também, não tô querendo, mas para outras pessoas vai ser só manter a massa magra o melhor possível, né? Manter, por exemplo, a rotina de estar se exercitando 3, 4, 5, 6, 7 vezes por semana, né? Às vezes só manter o hábito em si, mesmo que não seja dentro de um contexto ótimo, né? Vamos dizer assim, você não está indo para a faculdade, mas cria uma rotina semelhante para quando você voltar não ser aquele baque. O que seria isso? Tira aí um horário do seu dia. Tudo bem que para a faculdade você disponibilizava de 7 às 14 horas, 7 da manhã até as 14 horas, mas agora você não tem esse tempo do transporte, não tem o tempo do intervalo. Peraí, o que seria aí razoável? Estudar 3 horas, 4 horas em casa, né? Manter uma rotina mais próxima, né? O possível para quando as coisas, né? O contexto, né? Que nem o Ângelo falou, essa situação de pandemia se estabilizar. Muito bom. Legal. Deixa eu ler uma frase aqui do Magra Sem Fome. Não é mais sobre quando acabar, é sobre quando começar o mundo novo. Realmente, adorei essa frase. Adorei mesmo. Perfeito. De coração. Vai começar um novo ciclo e você tem que estar renovado, tem que estar reciclado. Só trazendo uma informação estatística que eu vi ontem, 74% das pessoas que morreram com esse bichinho aí da pandemia eram obesas. Então, assim, é para se pensar assim, numa prioridade nesse sentido. Não é uma obrigação, cada um decide. Por isso que eu falo, o importante é você ter o quê? A consciência para você tomar uma decisão através da sua escolha. Não que você seja guiado pelo seu piloto automático. Essa é a grande sacada. Exatamente. Sair do piloto automático e conseguir lidar com essa situação de prioridades, de gestão de tempo e de... Eu acho que é uma questão de gestão do tempo, né? É uma questão de autogestão. Acho que você falou, eu vou te interromper de propósito. O tempo é o mesmo para todo mundo, né? Isso. Eu vou te interromper de propósito. Você falou agora um negócio muito legal. Você citou rotina. A rotina o que é? É um planejamento. Quando a gente entende que a rotina é algo negativo, a gente não planeja. E aí a gente degringola toda a nossa vida, a nossa estrutura. E aí, quando eu entendo que a rotina é um planejamento, é algo positivo, opa, peraí, eu começo a enxergar de uma forma diferente, eu começo a ver com outros olhos, como a gente fala. Então é muito importante você usar essa técnica da gestão de tempo e da gestão de prioridades
para a sua rotina. Porque, assim, as pessoas que têm uma rotina, sabem o que vai acontecer, elas minimizam... Olha quem tá ali, o gatinho ali. Participação especial, Ângelo, querendo te ofuscar. Já ofuscou, né? Enfim, eu não sou loiro igual ele. Vamos lá. Então, voltando para o nosso foco. A questão de você ter uma rotina é algo positivo, porque é um planejamento que você tem. Então, quando você sabe o que vai acontecer no seu dia, mais ou menos que você planejou, você diminui o quê? Essa sensação de incerteza que este momento de pandemia está trazendo. Então, exatamente. assim, é uma incerteza menos na sua vida. Então, você já tem ali, nem que seja 80% do seu dia pré-planejado. 20% são as interrupções, são as coisas que acontecem. Aí ou você delega para alguém, ou você remaneja o horário, ou então sobe para o vermelhinho lá, como eu mostrei, nos slides. Tem que fazer agora. Por quê? Porque é urgente, importante, é com você e não tem outro jeito. Então, assim, é simples, é gostoso, é natural você entender esse formato aqui. Por isso que é interessante começar a pôr em prática isso. Eu sou suspeita a falar, né? Será? Eu adoro essas coisas, né? Então tem 2 Olha quadros. A congruência aí. Olha, tem 2 quadros aqui atrás de mim. Que eu executo. Aí tem aqui o plano da semana, que são vários. Olha aí. E não obstante, por exemplo, hoje foi um dia um pouco atípico, aconteceram algumas urgências. E peraí, se eu não colocar aqui no papel agora o que eu vou fazer, eu vou ficar perdida, né? Alguma coisa vai ficar em falta. Sempre pode ficar, gente, uma coisa ou outra. A gente dá o nosso melhor. Mas não planejando, esse número de coisas, de pendências, a lista tende a ser maior, né? Sim. Então, por exemplo, aqui já tem... Gente, eu sou cheia de papelzinho. Orem por mim, tá, gente? Orem por mim, que eu sou o ser do papelzinho. Então, aqui, por exemplo, tá aqui o Ângelo, a live, tá o treino, tá fazer o cabelo, né? Então, aqui tá... se hoje eu não sentasse e escrevesse isso aqui para visualizar, ia ficar mais complicado para mim. Então, aqui eu sei. E, por exemplo, aqui eu coloquei outras coisas que não tem, por exemplo, como que eu vou dizer? Não tem um prazo, né? Mas que eu quis colocar aqui. Por quê? Porque é gostosinho ficar fazendo assim, ó, ticando, né? Ai, tá feito, tá feito. Então, assim, aqui tá, sei lá, 90% feito, entendeu? O meu planejamento de, sei lá, de uma semana eu fiz em 3 dias, só coisa chata. E são coisas chatas, mas que é legal quando eu vejo que elas estão feitas, né? Então a gente também tem que aprender a dar força para esses pequenos reforços positivos que a gente tem, né? Que a gente pode fazer sozinho. Né? Eu não sei qual é o seu. Tem gente que é legal fazer caderninho, colorir, né? Criar. Tem gente que usa aplicativo no celular. Aplicativo no celular, que também tem a caixinha para você ticar. Eu uso também no celular, o Keep do celular. É muito tem um chamado Trello, que eu acho ótimo. Trello. Trello. Então, assim, cada um vai ter o seu método, né? Mas que é legal, né? Tipo assim, eu tenho aqui hoje uma coisa para fazer e eu vou separando algumas coisas, né? Então, sim, é uma coisa burocrática. Então, sim, é uma coisa que me suga muita energia. Então, o que eu vi? Se eu retirar um momento do meu dia para fazer uma coisinha burocrática só por dia, é de boas. Agora, se eu juntar 3, 4 para fazer no mesmo dia, aí não é legal. Não vai. Bacana. Aí eu já me sinto... Aí já tomo a minha energia para fazer outra coisa, né? E também tem essa gestão, né, gente, de energia. Né, do que você quer, o que é importante, o que vai tomar mais energia, o que não vai, mas isso é tema para uma live inteira, né, a parte, né, Ângelo? Eu ia comentar isso, a gente está aqui chegando já no tempo limite do Instagram, de quase 1 hora de transmissão, e eu ia te pedir para pôr de volta os slides, só para a gente pôr a frase que eu gostaria de passar para o pessoal e fazer o encerramento. Deixa eu ver se eu consigo me dar bem aqui com minha apresentação. Pronto, mudei aqui a tela. Eu vou tirar só um pouco o celular da frente para ler aqui, que eu acho bem engraçada essa frase. O que é importante raramente é urgente.
o que é urgente raramente é importante. Então, a matriz que é baseada a ferramenta gestão de tempo aqui que a gente está trabalhando, que é baseada na matriz de Eisenhower, é desse cidadão aí que falou essa frase, o Dwight Eisenhower, que foi o 34º presidente americano. E aí eu quero deixar um obrigado da apresentação. E deixa eu voltar aqui para a tela da live, colocar de novo aqui, acho que deu certo. Ai, muito bom. Posso tirar? Ah, posso. Sim, agora ok. Vamos fechar aqui essa parte. Espero que tenha valido a pena. Claro, valeu muito a pena. Eu aprendi. Eu falei mais do que devia, desculpa. Não, jamais. Eu gostei muito desse FACA, né? A gente já trabalhou isso antes, mas você trazendo aqui, né? Porque a gente trabalha muitas coisas, né? Juntos, eu e o Ângelo, muitos pontos que a gente desenvolve juntos. E ele já trouxe isso, mas trazer, tipo assim, numa live, descontraída, conversando, batendo papo, né? A absorção do tema é diferente, né? E dentro de um outro contexto, né? Dentro de um outro contexto, você vai... A faca pode ser usada... Exatamente, amplificando isso e reforçando, né? A gente também tem que fazer esse trabalho de reforçar, né, os entendimentos, né, que a gente tem, não só das coisas, dos significados, mas também da vida como um todo. Ângelo, grata, vou terminar aqui. E, gente, vai ficar salvo lá no YouTube, tem lá o link do canal lá no bio do Ângelo. Ah, Tânia, por que você não botou no seu? Gente, o meu tá nos stories, o link, se vocês quiserem. E eu não tenho... O meu Instagram trava quando eu ponho mais de um link, tá? E aí aqui eu deixei preferencial o meu WhatsApp para quem quiser saber sobre consulta online. Então, eu já deixei... Então, o Ângelo fez esse favor para mim, tá? Então, obrigada por isso. Eu vou deixar... Só até amanhã, meio-dia. Isso, deixa por 24 horas, sei que a galera vai deixar salvo aqui no Instagram. Gente, beijo, tchau. Ângelo, deu certinho aqui. Sério? Deu certinho? Deu tipo assim.